Olá pessoal, peguei aquele gerador que a gente fez simples do de vendas, que foi bem simples, e foi esse aqui, o gerador de dados que eu mostrei primeiro, onde eu coloco aqui o nome das cidades e produtos, apenas mercadorias, e coloquei aqui para ele gerar aleatoriamente para a gente, né? Eu peguei isso aqui e fiz algo mais elaborado, né? Eu não sei se alguém faz de uma forma diferente, isso foi o que eu criei para poder gerar meus dados. Então aqui eu tenho um cenário, né? Deixa eu só explicar meu problema de negócio. Meu problema de negócio é o seguinte: eu trabalho numa empresa florestal, tenho dois tipos de equipamentos, um que faz o corte e descascamento de eucalipto e o outro que faz o baldeio dela, né? Dentro dessa minha atividade, eu tenho fazendas que aqui eu estou representando por nome de projetos, né? Cada fazenda vai ser projeto 1, projeto 2, projeto 3. Cada projeto ele é todo dividido como se fosse uma tabela do Excel, né? Cheio de pequenos quadradinhos, entre aspas, que são os meus talhões, certo? Então um projeto pode ter um talhão, ou um projeto pode ter N talhões, pode ter 100 talhões, depende do tamanho do projeto. Então, eu cadastrei aqui essa minha base de dados de projetos e nessa planilha de cá, nessa tabela de cá, me perdoe, eu gerei, usando aquela técnica da gente, para ele fazer aleatoriamente os talhões, né? Então ele está aqui gerando aleatoriamente os talhões para mim e o VI, que seria o diâmetro da árvore, né? A grossura da árvore, por assim dizer, né? E dentro dessa grossura de árvore, dessa espessura de árvore, é, a pessoa pode cortar mais rápido ou mais devagar usando os equipamentos, né? Os equipamentos eu cadastrei aqui na mão mesmo, sem usar nada de aleatório. Os que cortam aqui, representado pela letra HV, e os que baldeiam, representado pela letra FW. E aqui eu coloquei uma espécie de velocidade que é possível se cortar ou se baldear uma, uma área de acordo com o VI. Então eu estou dizendo aqui, não tem nenhum fundamento técnico isso aqui, tá? Isso aqui foi só mesmo para gerar base de dados de estudo. Então eu estou dizendo aqui que uma pessoa que corta uma árvore com uma espessura de 0,5 a 0,7 vai cortar 180 a 195 árvores por hora, né? Uma pessoa que esteja aí cortando árvores com 0,62 de espessura, de volume, na verdade, de espessura não, de volume, vai cortar e um, né? Esse um é mais para poder fechar qualquer número maior. Ele vai cortar entre 50 e 55 árvores por hora, ok? E aqui, para baldear, né? Para baldeio, eu coloquei aqui que no VI 15, por exemplo, a 18, a pessoa vai fazer entre 2 e 3 viagens. São duas atividades da minha área de negócio, né? E aqui eu coloquei o nome de pessoas que manipulam esses equipamentos aqui, certo? Com base nisso, acho que está tudo explicadinho, e deixei aqui a minha data também para a gente fazer aquele esquema que foi explicado anteriormente. Eu gerei aqui, né, aleatoriamente, usando essa técnica aqui dos projetos, eu gerei aqui um BD, copiei e colei como valores para seus talhões. Depois eu removi duplicatas para que dentro do meu projeto, né, da minha fazenda, só tenha um talhão com o mesmo nome, para ele não se repetir. Então eu removi duplicatas, né, fui lá, removi duplicatas e marquei só projeto talhão nesse caso e removi, ok? Imagino que você tenha aí uma outra área de negócio em que você tenha, sei lá, duas, três lojas, por exemplo, dentro da mesma cidade e que você não quer que apareça duas vezes a cidade, por exemplo, duas vezes na cidade Salvador, que é a capital aqui da Bahia, apareça lá duas vezes Salvador com o número da mesma loja, loja 01. Salvador, loja 01, Salvador, loja 01. Não tem fundamento, então por isso que eu fiz esse remover duplicatas aqui. Beleza? Depois que eu gerei aqui os talhões, eu reorganizei aqui, refiz a série aqui dos IDs, né? Porque como eu vou remover duplicatas, ele vai sair da ordem aqui, enfim. Eu venho aqui no gerador de produção, que é a segunda etapa, e fiz o seguinte: gerei as datas aleatórias, usando aquela técnica que eu já havia explicado, dos anos de 2016 a 2018. Aqui em mês eu fiz a mesma forma como eu usei da outra vez, mas você pode gerar de 1 a 12 e dias
eu recomendo usar de 0 a 365, que dá menos problema, ok? Aqui no ID projeto, ele está buscando aleatoriamente aquela base da gente, da tabela talhões, que a gente copiou e colocou como valores, que seria essa aqui, certo? Então ele está gerando aqui um ID aleatoriamente e está fazendo um PROC-V depois para esse ID aqui, para achar o nome do projeto, o nome do talhão e o VI. Tranquilo. Aqui em matrícula ele está fazendo igual ao que está fazendo com o ID projeto, está gerando aleatoriamente uma matrícula de pessoas, né? E fazendo um PROC-V. Ele faz aleatoriamente aqui entre 1 e o máximo de funcionários que eu tenho cadastrado, e aí que é o argumento do PROC-V para gerar o número da matrícula. Ou seja, só para exemplificar, ele está pegando aqui, ó, gerando esse número aqui de ID aleatoriamente entre 1 e 29, e aí quando ele acha isso aqui, quando ele gera o número, ele já faz um PROC-V e me retorna a matrícula. Ok? Coloquei as duas funções no mesmo lugar. E aqui na tabela 5 ele já faz o PROC-V e retorna a matrícula, como eu havia falado, e daqui ele pega da matrícula o nome da pessoa. Beleza. Aí eu venho para cá e gero aleatoriamente as máquinas, né? A máquina gera aleatoriamente usando a mesma técnica que a gente usou anteriormente. E aqui eu faço um PROC-V do equipamento e retorno o tipo de atividade, se é corte ou se é baldeio, né? Que já está cadastrado anteriormente aqui, equipamento e o tipo, ok? Produção está sendo gerado aleatoriamente, né? Mas ele está com uma técnica aqui um pouco mais específica, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando aleatoriamente, só que dentro de valores que eu havia especificado. Não sei se vocês lembram, mas na de vendas eu tinha até posto essas configurações, mas não usei elas lá, né? Na ocasião eu não usei elas, que foi isso aqui, né? Biquíni, que venderia entre 40 e 60 vezes, 60? Não, preço entre 40 e 60 reais. Seria o preço de 40 e 60 reais, por exemplo, né? Aqui eu gerei aqui, ó, nas minhas configurações, que a pessoa iria cortar entre nesse VI aqui, nesses VIs, ele iria cortar entre essa quantidade e essa quantidade, ou iria baldear entre essa quantidade e essa quantidade, né? Se for corte, ele vai procurar aqui, se for baldeio, ele vai procurar nessa faixa aqui, que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Eu vou gerar aqui, ó, eu estou gerando aqui todo o número de itens que eu vou gerar aqui. Ele está aqui, ó, aleatório entre. Aí eu faço um PROC-V com base nesse VI aqui, ó. E aí eu vou gerar aqui tudo que for. Só um minutinho. Tá. Estou fazendo a busca aqui do VI. E com base nesse VI, eu vou fazer um aleatório entre o número que está descrito para esse VI, que seria, vamos supor, VI 020, configurações, VI 020, VI 020. O VI 020 está aqui, entre essa faixa aqui, de 0,19 a 0,23. Então ele vai gerar entre 140 e 155 árvores por hora. 140 a 150. Não 140 e 155, perdão. 140 e 155. Então eu tenho aqui, ó, para usar VI 020, eu gerei aqui aleatoriamente a duração, tá vendo? Então eu tô dizendo aqui, ó, se eu chamar aqui a calculadora, tô dizendo que 760 dividido por 5, 152, né? Que está aqui dentro das minhas configurações, dentro dos meus parâmetros, ó. Certo? Fiz 152. Eu arredondei ali porque as horas ela pode dar fracionada, então esses números também vão dar fracionado. E aqui eu estou fracionado. E aqui eu só trabalho com o número inteiro. Ou é uma árvore ou é uma viagem. Por isso que eu estou arredondando ele aqui para 0. Tá? O PROC-V aqui, que está sendo feito,
ele vem dentro de um soma-se para poder achar o ID, né? Onde eu digo que o VI ele vai ser menor do que o mínimo, menor ou igual ao mínimo e maior ou igual ao máximo. Então ele faz um soma-se do ID, certo? Para gerar para poder encontrar lá o ID, ok? A duração está sendo gerada automaticamente e o turno também está sendo gerado automaticamente. Eu botei só igual, turno e aleatório entre 1 e 3. Estou dizendo que o cara trabalha 8 horas por dia e que a gente tem 3 turnos nesse quesito, né? Estou dizendo que minha área de negócio trabalha aí 24 horas por dia, certo? Então, depois que eu gerei esse banco aqui, eu copiei ele, colei ele aqui como valores, certo? E aí eu tive a minha base de produção. Só que minhas máquinas elas quebram eventualmente ou precisam fazer manutenção, seja ela preventiva ou seja uma manutenção corretiva ou preditiva. Então, depois que eu gerei essa base, eu copiei os dados básicos aqui de quantidade de hora e tal, e fui gerar a minha parte de manutenção, né? Que é a mesma estrutura, eu copiei lá, colei aqui e vim gerar, ó, que é tudo valores, tá vendo? Valor, 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 tudo que já tinha lá, tudo valores, certo? A única coisa aqui que eu posso até apagar é a produção, que de fato depois eu apago ele para colar lá. A duração de uma manutenção que eu coloquei, que ela seria entre primeiro aqui a duração real que teve de produção eu coloquei aqui do lado é a duração de produção, e aqui eu fiz o seguinte, eu disse para ele gerar um número aleatório entre 0, ou seja, pode não ter nem nada de manutenção, e a quantidade que eu operei menos 8. Se eu tenho 3 turnos e meu turno é de 8 horas, né, para completar 24 horas, então se eu tive 8 horas de trabalho e já trabalhei, eu tenho 8 horas disponíveis e já trabalhei 3.5, 305, então só me sobra aqui esse cara menos esse cara, só me sobra 4 horas e 95 para poder ter manutenção ou outro tipo de parada de operação. Então ele está gerando um número aqui para mim aleatório entre justamente esses valores. Se eu vier aqui em fórmulas, em avaliar fórmula, eu vou ver isso aqui, ó. Estou avaliando 3.05 menos 8, 4.95 vezes 100 para poder eu gerar um número inteiro, né? Eu preciso gerar um número inteiro. Então, gere um número aleatório entre 0 e 495. Ele vai gerar um número para mim, gerou um número, e aí eu dividi ele por 100 para poder voltar a ter horas em decimais, tá? Isso aqui é hora em decimal, beleza? Depois que esse banco gerou, eu apago essa produção, copiei ela, menos essa coluna aqui, deixei o tipo aqui com um tipo de manutenção e colei cá embaixo, aqui no meu, cadê? Aqui no meu BD. Então, colei lá embaixo, vai estar bem longe, mas eu colei lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo detectar aqui. Você está vendo que a primeira é só produção. Aqui, manutenção. E aí eu colei a base de produção. A produção que tem aqui na parte de manutenção, depois eu apaguei, tá? Depois, eu preciso gerar as paradas operacionais. Eu só tenho 3 tipos de paradas, 3 tipos de situações. Ele vai estar produzindo, ele vai ter uma parada de manutenção ou uma parada de manutenção. Então, se nesse caso eu tenho 4.95, eu trabalhei 3 horas, parei 4.91 para manutenção, eu só posso ter aqui 0.4, né? O que me restou foi isso aqui, ó. Eu tinha 4.95 disponível, eu já tive 4.91 de manutenção, 0.4 é de operação. Então, eu gerei aqui uma terceira planilha com o que resta da duração. Não está na mesma ordem, mas só o que resta da duração. Eu somei lá tudo que teve de produção, tá vendo? Fui lá e somei tudo que tinha de produção e o que já tinha de manutenção. Somei tudo. Cadê?
aqui, tudo que for diferente de operação. Tudo que for diferente de operação eu somei. Somei, coloquei aqui a diferença, né? Para essa parada, por exemplo, era 5,43. Então, fechando 8 horas. Copiei essa base mais uma vez e colei cá no finalzinho. Também sem produção. Depois é só apagar. Pode filtrar aqui depois. Filtrar tudo que não for produção, nesse caso. E deletar aqui a coluna de produção. Seria esse o caso. Certo? Então, só vai ter produção que vai ter produção de verdade, né? O resto é parada, você está parando, você não está produzindo. Então, eu fiz um gerador de produção, um gerador de manutenção e o gerador da parada operacional, né? A única coisa que muda do manutenção e da operação são mesmo as horas, que também é gerada aleatoriamente. E aí, com essa base aqui, depois de pronta, como aqui é só o gerador, não vou salvar porque eu já salvei, já tinha feito. Como ali é só o gerador, então eu copio, salvo como só a base de dados mesmo, para depois aqui, ó. Deixei aqui a base de dados, onde eu tenho todas as informações já compiladas, né? Depois eu fui lá e classifiquei aqui, ó, por data, fiz em filtro avançado, e pedi para organizar por data, equipamento e turno. Então eu tenho aqui, ó, quanto eu tive de produção, quanto eu tive de parada de manutenção e quanto eu tive de parada operacional para essa máquina nesse dia, né? E quanto metro cúbico ele produziu, né? Para os meus metros cúbicos funciona assim. Se for baldeio, né? Se a atividade for baldeio, eu multiplico a quantidade de produção vezes 18, que é o tamanho da cubagem da minha máquina, né? Poderia ser qualquer valor, mas aqui é um valor específico que eu coloquei. E se for corte, eu multiplico o número de árvores que eu produzi vezes o número de árvores que eu produzi vezes o VI, né? O volume unitário de uma árvore, né? Quanto que ela representa de um metro cúbico. E aqui eu tenho o volume total. Como todos esses dados são gerados aleatoriamente, só no final, depois que eu tenho a base toda compilada, então eu vim aqui e somei tudo que foi desse projeto e desse talhão. Aí eu vou dizer que o total de árvores do meu projeto, do meu talhão é essa, e o metro cúbico é só multiplicar, né? Mais uma vez, a mesma conta que foi feita lá para o metro cúbico, a árvore pelo VI. Pode ser que não se enquadre na sua situação, mas é uma forma de explicar como aquele gerador simples pode gerar dados muito elaborados, né? Aqui, inclusive, ainda está de um modo mais simples de uso dele. A gente gerou bastante dados, gerou aqui, vamos ver a quantidade de linhas de informação ele gerou. Ele gerou 67.059 linhas. São muitos dados, né? Feitos aleatoriamente dentro de um padrão que eu determinei, né? Você pode fazer isso de acordo com a necessidade da sua área de negócio. Dentro da minha área de negócio eu gerei aqui aquelas configurações que a gente viu, né? Para determinado VI, ele vai cortar entre tanto e tanto, ou vai fazer entre tanto e tanto de viagem, né? E você vai fazer lá, sei lá, se for de uma venda, uma loja, por exemplo, você vai dizer que produtos mais baratos, sei lá, de repente você consegue vender maior número entre X e Y, e produtos mais caros você vende menor quantidade, por exemplo, entre A e B, por exemplo. Vamos supor que seja um mercado, né? Produtos que tem maior giro, você sabe que você vende maiores quantidades e outros saem em menor quantidade. Então você coloca ali uma configuração dentro daquilo que você acha aceitável para poder gerar um volume de dados e poder fazer suas simulações e seus estudos, né? Esse foi o exemplo que eu quis deixar, um pouco mais avançado. Eu espero que atenda às necessidades de vocês, eu espero ter ajudado.
E qualquer coisa, manda uma mensagem lá no grupo da gente do Telegram que eu tento responder. Se precisar também, eu vou ver se eu deixo aqui, ó, aquela fórmula que eu acho que é a mais elaborada, né? A fórmula de produção, eu vou ver se eu deixo por fora assim do link lá no grupo da gente. Eu vou ver se deixar aqui também na descrição. Um abraço e até mais.